Sejam todos bem-vindos ao História em 5 Minutos. Meu nome é Bruno, sou professor de História e hoje venho trazer para vocês a continuação do tema Proclamação da República, parte 2. E nessa videoaula nós vamos desenvolver a habilidade, descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais e econômicos da emergência da República no Brasil. Vamos nessa? Objetivos da aula: compreender os processos históricos relacionados à emergência da República no Brasil, compreender e analisar os principais elementos e características da Primeira República no Brasil. Já vamos começar com uma pergunta norteadora, uma questão-problema aí para vocês irem refletindo, tá, pessoal? Lembrando que essa é a continuação da aula anterior, né, a Proclamação da República. Então, vocês já têm algum subsídio com relação a esse tema. O que a Proclamação da República representou para o Brasil? Pessoal, para responder essa questão, eu vou dar algumas dicas aí para vocês, né? Para a gente conseguir responder essa questão de maneira correta, a gente tem que pensar como era o governo brasileiro antes da República, né? Antes dessa proclamação. Que tipo de governo imperava aqui no Brasil? Qual o modelo político-econômico? Quem eram as elites dominantes? Como o governo estava apoiado, né, nessas elites? Tá bom? Então tentem refletir sobre essas questões todas e respondam aí essa questão problema, tá bom? Enquanto isso, vamos passando os slides aqui. Pessoal, vamos fazer uma pequena contextualização da Proclamação da República. Só para a gente entender um pouquinho melhor, né, para quem está pegando essa segunda aula, não acompanhou a primeira, eu vou deixar aí num card a primeira aula, para que vocês possam ter acesso também a essa matéria, a esse tema. Bom, proclamar é tornar público algo. República é uma palavrinha que vem do latim, quer dizer res, coisa, pública, coisa pública. É um modelo de governo onde a coisa pública deve servir a todos, tá bom? Dito isso, vamos tentar fazer uma contextualização rápida aqui. A proclamação da República no Brasil foi um evento histórico que encerrou o Império do Brasil após o golpe de 1889, ou seja, essa proclamação ela não ocorreu devido à aclamação popular, não foi algo democrático onde teve participação popular, pelo contrário, foi um golpe estabelecido aí pelos militares. O novo sistema político foi assentado mediante uma nova Constituição, a Constituição de 1891, em que os conceitos monárquicos foram substituídos por conceitos republicanos, como federalismo, presidencialismo e o sufrágio masculino. O sufrágio seria o voto, tá, pessoal? Embora a República foi considerada um avanço progressista no Brasil, ela herdou as contradições sociais do Império, como o alto índice de analfabetismo e o controle econômico pelas oligarquias rurais. Vamos lá, pessoal, nesse slide eu trago para vocês um mapa mental, né, bem resumido aqui, com as duas fases da República, tá? Então vamos lá, a primeira fase, a chamada República da Espada. Essa primeira fase é um período cronológico mais curto, porém com eventos históricos bem importantes. Então nós temos aí o primeiro presidente militar do Brasil, Deodoro da Fonseca, com uma forma de governar mais autoritária, né? Onde ele quer fechar o Congresso, ele também não tem um olhar para o pessoal da Marinha, da chamada Armada na época, e esse pessoal começa a se revoltar, eles querem equiparação dos salários junto aos militares do Exército, então, eles querem um salário igual aos militares do Exército. Essa revolta toda gera uma crise política, né, culminando na saída aí do primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, e entrando o Floriano Peixoto, o Marechal Floriano Peixoto, como segundo presidente. Isso gera uma crise econômica, essa crise econômica devido à emissão de papel moeda sem ter lastro, sem ter riqueza. Então você vai
imprimindo papel moeda, dinheiro, mas você não tem lastro, né, para sustentar essa emissão toda de dinheiro. Isso vai gerar, evidente, inflação e agravar a crise econômica. Nesse cenário de crise econômica, nós temos aí o início da chamada República Oligárquica, 1894 a 1930. O primeiro presidente civil, né, seria Prudente de Moraes. Então esse primeiro presidente, ele é importante porque ele é o primeiro civil à frente da presidência da República Brasileira. Nós temos também a chamada política dos governadores. Já no governo de Campos Salles, o que é estabelecido? As elites locais, né, que são legitimadas pelos governadores, pelos governos estaduais, dariam apoio aos candidatos federais, né, em troca aí de fidelidade. Assim, era um acordo, né, a chamada política café com leite. Então, esses colégios eleitorais de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, todos esses colégios eleitorais maiores se revezavam na presidência da República com o apoio dos governadores, que também era chamado de coronelismo, né? Seriam esses governadores, esses políticos regionais, conseguindo controlar o voto das pessoas a seu favor. Vamos avançar? Desdobramentos. Proclamação da República do Brasil de 1889 deu início a um novo modelo político que se consolidou a partir dos interesses das elites civis militares. Quem são essas elites? São as oligarquias, né? As elites civis são os grandes proprietários de terra e os militares nós vimos ali eles se legitimando através da República Velha, que derrubaram a monarquia. Uma das heranças dessa forma de governo foi o sufrágio. O sufrágio é o voto direto previsto pela Constituição de 1891 aos cidadãos alfabetizados, ou seja, a maioria da população no Brasil era analfabeta, ou seja, uma pequena parcela, né, dos cidadãos podiam votar. Inclusive as mulheres era negado o voto também. A partir de 1891, o sufrágio passou a ser universal e masculino. A exclusão das mulheres e dos analfabetos deixava de fora das eleições grande parte da população brasileira. Ou seja, essa Constituição de 1891 ela era extremamente excludente. O monopólio, pessoal, monopólio quer dizer centralizar o poder nas mãos de uma só pessoa ou instituição. O monopólio do sistema político-econômico pelas oligarquias regionais, evidenciado pela política dos governadores e do coronelismo, levava às fraudes eleitorais. E o voto de cabresto. Pessoal, o voto de cabresto tem uma charge aí na sequência que vai ficar claro, né? O cabresto é aquele equipamento que é usado lá nos animais, nos ruminantes, no cavalo, no burro, que é para eles enxergarem, né, em uma direção apenas. E o eleitorado, ele era dessa maneira, ele era induzido a enxergar apenas em uma direção. Então ele votava naquele coronel que o privilegiava de alguma forma. Então era comum trocar o voto por sapato, botina, dentadura, alimentos, enfim, eram eleições marcadas pelas fraudes eleitorais. A população brasileira de 1919 girava em torno de 29 milhões e 700 mil pessoas, das quais 1.766.000 poderiam votar e compareciam às urnas somente 418 mil pessoas, representando 1,41% da população brasileira. Ou seja, já pensou você vai numa eleição onde apenas 1,41% da população compareceu às urnas para votar? É muito complicado, né, pessoal? Uma eleição aí bem suspeita. Durante a Velha República, de 1889 a 1930, o voto era masculino, mas a maioria da população era formada por pessoas analfabetas. Essa situação facilitava a troca de favores entre o governo federal e os governadores, sendo esses aliados aos coronéis. Grandes proprietários rurais executavam o voto de cabresto, que consistia em manipulação do voto conforme os interesses dos governadores. Então tem uma charge aqui, né, mostrando o coronel levando o eleitor, né, o eleitor como se fosse aqui
um burro, um jumento, um ruminante, para votar, né? Então, é essa questão que fica colocada aí sobre o coronelismo, como os coronéis manipulavam as eleições a favor dos governadores que tinham aliança aí com o governo federal. Oligarquias, só para deixar claro novamente. Palavrinha que vem do grego, olig, poucos, arquia, poder ou governo. O regime republicano proclamado em 1889 não significou uma participação popular efetiva e muito menos ampliou de forma expressiva os direitos sociais. Ao contrário, durante a Primeira República, também conhecida como República Velha, o sistema político foi dominado pelas oligarquias estaduais, cujo interesse prevaleciam no cenário político e econômico de seus respectivos estados. Na Constituição de 1891, apenas os homens maiores de 21 anos e alfabetizados votavam. O voto era restrito a uma pequena parte da população e, somado a isso, as fraudes sobre os resultados eleitorais eram constantes. Esse sistema garantia a manutenção das oligarquias no poder, intermediadas pelos coronéis, grandes latifundiários que, com a intervenção das políticas regionais e local, conseguiam os votos necessários às oligarquias com a troca de favores ou por meio de ameaças. Pessoal, lembrando, tinha essa questão da coação também, tá? Tinham aqueles jagunços dos coronéis que ameaçavam até de morte, de castigos físicos, as pessoas que não votavam nos políticos que eles pré-estabeleciam. Então o voto ele era aberto, não era um voto secreto, que tinha uma urna, não, o voto era aberto e era declarado em voz alta lá em quem você votava. Caso não fosse naquele candidato pré-estabelecido pelo coronel, você deveria arcar aí com as consequências, né? Pura corrupção. Agora sim, vamos às atividades. Conforme os conhecimentos adquiridos durante a aula, responda. O novo modelo político no início da República no Brasil era de interesse de quem? Explique. Pessoal, a quem servia esse modelo político? Será que servia à população de forma geral? Vamos lá, vamos tentar. Estamos nos encaminhando para mais um fim de uma videoaula e eu queria encerrar hoje com uma mensagem do grande filósofo Mário Sérgio Cortella. Afeto e conhecimento são duas coisas que, se você guardar, você perde. Eu acho que essa frase do Cortella vai de encontro ao objetivo do canal. Quando eu criei o canal, eu tinha como intenção chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então eu espero que essa videoaula ajude você, aluno que está aí no ensino remoto com algumas dúvidas, que ajude você que está estudando para um Enem, para um concurso público, para um vestibular, enfim. Eu espero que ela seja útil a vocês e coloco-me à disposição. Qualquer coisa, pode pôr sua dúvida no comentário, pode interagir, que estou à disposição. Grande abraço a todos e até a próxima videoaula.